tempo da Páscoa, né? Eu não vou falar especificamente sobre Páscoa hoje, né? Mas Páscoa é a ideia do Antigo Testamento, a origem dela é o Antigo Testamento, e a palavra significa pesar, passar por cima. Porque na 10ª praga, o chamado anjo da morte ia passar em todas as casas dos egípcios e também nas casas dos israelitas, né? E todo o israelita que tivesse o sangue nas portas, né? O sangue do cordeiro nas portas, o anjo então da morte iria passar sobre. Por isso, pesar, Páscoa significa pesar, passar sobre, passar por cima. E não iria visitar aquela casa, naquela casa não morreria nenhum primogênito. Muito bem, isso daí. Isso aí, na verdade, a Páscoa do Antigo Testamento aponta para Cristo Jesus, né? O Cordeiro da Páscoa, certo? Jesus é a nossa, pode-se dizer, Páscoa, nossa libertação da escravidão do pecado. Basicamente isso, é isso aí. Bom, Devocional 260, hoje o tema é justificados por Jesus e não pela lei de Moisés. Justificados por Jesus e não pela lei de Moisés. Atos 13, do 24 ao 41, e este é mais um comentando Atos dos Apóstolos. Certinho? Vamos lá então ao texto. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo do arrependimento. Foi o batismo que João fazia, o batismo do arrependimento. Tá? Ele, na verdade, preparou o caminho para a chegada de Jesus, o Cristo, né? Alguns até acharam que João Batista era o Cristo, mas ele mesmo disse, não, eu não sou, nem sou digno de desatar a sandália dele, né? Então, é isso daí, ele preparava o caminho para Jesus chegar. Verso 25, mas ao completar João a sua carreira, dizia, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos os pés não sou digno de desatar as sandálias, é o que eu acabei de dizer. Ele está dizendo, eu não sou o Messias como vocês estão pensando, não, para com isso. É tão bom quando a pessoa reconhece que não é aquilo que não é, né? É triste quando alguém acha que é o que não é. Bom, o verso 26 diz, irmãos, descendentes de Abraão, lembrando aqui que Paulo está pregando, está fazendo seu sermão aqui, né? Continuando seu sermão que nós começamos a ler na semana passada e explicar. Então ele continua dizendo, irmãos, descendentes de Abraão, quer dizer, ele está falando aos israelitas, né? Prioritariamente aos judeus e também prosélitos que estavam assistindo ali o sermão na sinagoga. E vós outros, os que temeis a Deus, os gentios, né, prosélitos, provavelmente, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, salvação no caso de Cristo Jesus, obviamente, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. Em outras palavras, ou simplificando aqui, né, as profecias do Antigo Testamento, como os Salmos, o Isaías e tantos outros profetas falaram de Jesus Cristo, mas os religiosos judeus não entenderam nada disso e, digamos, mataram Jesus Cristo, executaram Jesus, mas na verdade, fazendo isso, eles estavam cumprindo as Escrituras Sagradas. É isso aqui que o texto quer dizer, tá bom? É isso aí. O verso 28 diz, lembre que eu estou em Atos 13, né? O verso 28 diz, e embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Não acharam nenhuma causa de morte, né? Jesus era inocente, é isso daí, tá?
Então não tinha por que executá-lo, né? Claro. Bom, o verso 29 diz: depois de cumprir tudo que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo. Quer dizer, no caso, depois que cumpriu tudo que a Bíblia, né, o Antigo Testamento falava dele, né, puseram ele no madeiro, ou seja, ele morreu, né, na cruz e segue-se. Mas Jesus o ressuscitou, mas Deus, né, o Pai, no caso, né, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Né? Então ele foi ressurreto, ele ressuscitou, isso lembra também a Páscoa também. E foi visto muitos dias pelos que, com ele, subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Ou seja, Jesus, ele, antes de morrer, ele andou, né, trabalhou, desenvolveu seu ministério, né, 3 anos ali desenvolvendo seu ministério, né, tal. Depois que ele morreu e ressuscitou, ele andou por mais dias, né, e dias ali na região ali, e muitas pessoas viram Jesus. Tá? Nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita a nossos pais. O Evangelho da promessa que já tinha lá desde Abraão, né? Abraão é do contexto da promessa, né? Ele inaugura essa ideia de promessa, e ele então vai já falar sobre Jesus Cristo, já vai apontar para Jesus Cristo, etc, né? Bom, verso 33, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Claro, a ressurreição de Cristo é nesse sentido, eu hoje te gerei, nesse sentido, né? A primeira ressurreição, Jesus é a primícia dos que dormem, né? Nessa dimensão daqueles que são ressuscitados, né? Ele ressuscitou, adquiriu a vida eterna, né? Venceu a vida, a morte, né? Venceu a morte, e vencendo a morte, ele a venceu por nós, todos nós, os cristãos, tá? Então é isso daí, tá? Verso 34. E que Deus ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Deus falara a Abraão, sim; falara a Moisés, sim; falara a Davi, sim. Tá? E isso tudo era prometido, né? Ele não ficou na morte, né? Ele não foi detido pela morte, ele ressuscitou dentre os mortos, tá? Ele venceu a morte, como eu disse. Nós também vencemos e nós também um dia ressuscitaremos para viver com ele para todos sempre. Muito bem, seguindo aqui. Por isso também dizem outros salmos, né? São salmos que ele está citando, né? Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Isso. Sobre isso daqui, um texto que eu elaborei, eu vou lê-lo para vocês aí, um texto, pequeno texto. Davi tinha morrido e foi para junto de seus pais e viu corrupção. Aqui está no verso 36, né? Ou seja, para a sepultura na qual seu corpo permanece até hoje. Davi permanece enterrado até hoje, né? Quer dizer, seu corpo viu a morte e continuou detido por ela na sepultura. É isso daí. O corpo de Davi ficou lá, né? Detido, preso pela sepultura. Isto é, ele não ressuscitou como Deus fez ressurgir seu filho. Quer dizer, Davi não foi ressuscitado como Jesus ressuscitou, tá? O próprio Davi só pode vencer a morte eternamente estando em Jesus. O próprio Davi depende de Jesus para vencer a morte, né? Porque só Cristo, Jesus, não viu corrupção, só ele não viu, né? Davi morreu e permaneceu lá morto. Jesus não, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, ele venceu a morte, né?
Então, mas venceu a morte e todo o poder do mal, né? E só por intermédio dele, de Jesus, o homem pode ser remido do pecado. Todo aquele que crê nele é justificado. O que a lei de Moisés não pode fazer, tá? Tal lei não pode remir os pecados da humanidade. E Jesus pode. Esse é o nosso tema hoje, exatamente esse é o nosso tema. Justificados por Jesus e não pela lei de Moisés. A lei não pode justificar. A lei foi colocada por Deus para preparar o caminho, para ser um professor, para nos educar, preparar o caminho para a chegada de Jesus Cristo, tá? Todos nós, se obedecêssemos à lei, não conseguiríamos cumpri-la à risca. E Jesus veio, cumpriu a lei, e nós somos então justificados por Cristo Jesus, que cumpriu toda a lei. É isso aí. Então, o verso 37 diz: porém, aquele a quem Deus ressuscitou, ele não viu corrupção. Verso 38: tomai, pois, irmãos, conhecimento, se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, ou seja, de Jesus Cristo, a remissão dos pecados. E por meio dele, todo o que crê é justificado. Somos justificados por Jesus, de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Ou seja, ele está falando, vocês não podem ser justificados pela lei de Moisés. Mas Jesus pode justificá-los. Sim, ele pode justificá-los. A lei não, de Moisés não, mas Jesus, aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos, pode sim justificá-los. Tá? É isso daí. Tá? É isso aí. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas, aquele cita Abacuque. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desfalecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vou-la contar, né? É isso daí. Então que fique claro, bem claro mesmo, justificados por Jesus e não pela lei de Moisés. Este foi o devocional, mais um comentando Atos dos Apóstolos, tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, tá? Somos justificados por Jesus e não pela lei de Moisés, tá bom? Abraço aí todo mundo. Irmã Solange, olha, bom dia, Deus abençoe. Sandra, Rômulo, bom dia, Deus abençoe. Irmã Madalena, Maria Helena, Maria Globo também, Deus abençoe. Rosângela, Deus abençoe grandemente, né? Todos os irmãos que estão conosco aí, e amigos também, Deus abençoe a todos, né? Bom dia para todo mundo. Se essa mensagem instruiu você, abençoou você, compartilhe. E outra coisa, eu coloco o meu link aí do canal depois. Se inscreva no meu canal, precisamos avançar pregando o Evangelho. Vamos orar? Deus, muito obrigado por estarmos em Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Quero colocar em Tuas mãos, Senhor, todas as vidas que nós mencionamos aqui no início desse devocional. Quero colocar em Tuas mãos, sim, a Ivonete, quero colocar em Tuas mãos a Dilma, quero colocar em Tuas mãos o Paulo, eu quero colocar em Tuas mãos o Ossai, eu quero colocar em Tuas mãos o Brasil, Senhor, e pedir que Tu abençoe essas pessoas e as cure e as liberte em nome de Jesus Cristo, e pedir que Tu abençoe o nosso querido, imenso país. Nós precisamos de Ti, Senhor. Repreenda este mal do nosso país, esse vírus do nosso país, em nome de Jesus. Abençoa-nos grandemente, poderosamente. Abençoe as autoridades constituídas desta nação, Senhor, tanto no âmbito municipal, federal, estadual e federal, em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo, por esse dia maravilhoso na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Deus abençoe, em nome de Cristo. Amém? Queridos, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Grande abraço, bom dia para todo mundo e, claro, boa Páscoa, né? Grande abraço.